você. Bomba, 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 bomba. Vamos lá. Joga duro. Joga duro. Corre, corre. Isso aí, né? Bom dia, bom dia. Bom dia. É isso aí, convide seus amigos. Convide seus amigos. Bacana, né? Arroba na área, Delta Luiz Marcelo, joga duro. Estamos juntos, parceiro. Vamos jogar duro. Vamos jogar duro. Legal. Chamando no Perceba desde cedo. Parceiro, a prova tá aí do Pará, entendeu? Minha tropa tem que jogar duro porque o jogo... o jogo é duro. Chama logo no Perceba cedo. Eita. Vamos lá. Pessoal, o que acontece? Chama no Perceba logo cedo. Perceba bem. Os alunos se amarram, parceiro. Os alunos gostam. Pessoal, o que acontece? Ontem, né? Arroba Prof. Monteiro na área, hein? Arroba Prof. Monteiro na área. Olha só, o Montes, ontem eu estava falando do nível dos delegados, né? Que estão dando aulas aí através do aplicativo Periscope. E eu tinha ressaltado isso, né, cara? É bom nessa presença dos delegados, mostrando aí o talento jurídico, né? Percebe, incentivando os alunos, né? Até aquela visão do delegado. O delegado é aquele cara que tem um conhecimento vasto na área, na órbita penal, né? Na órbita penal, processual penal. E o pessoal realmente, os delegados estão de parabéns aí. Muito bacana. Entendi, é isso aí, vamos jogar duro. Bom dia, tudo bom? Vou lá votar daqui a pouco. É isso aí. Bacana. Parabéns então, professor arroba Prof. Montes. Vamos seguir lá. Professor arroba Prof. Montes. Tem que seguir o professor, ele joga muito duro, hein? E o professor arroba Delta Luiz Marcelo, né? São delegados do Rio de Janeiro, na minha cidade. Eu fico orgulhoso, né? Por dois motivos. Primeiro, porque eles estão jogando muito duro. E segundo, porque são delegados lá do Rio, da minha cidade, né? Do meu estado, sobretudo. Legal. Parabéns pela humildade. Suas aulas são legal. Eles são tops também, não os delegados, né? São tops. Isso aí isso. As aulas do delegado Luiz Marcelo jogam duro, né? Jogam duro. Pessoal, o que acontece? Vamos lá. Ontem eu estava falando acerca da pegadinha do CESP, no que se refere à aplicabilidade da lei penal no espaço. E aí eu desenhei, né? Não vou aqui repetir tudo que eu falei ontem. Já vou entrando logo na pedra de toque. E aí a gente abordou a extraterritorialidade, que é a possibilidade da aplicação da lei penal brasileira, né, a um fato ocorrido no exterior, né? Um fato ocorrido no exterior. Perceba que o artigo 7º, né, parágrafo 2º, veja, ele trata, o parágrafo 1º, salvo engano, acho que o parágrafo 1º, o artigo 7º, não, artigo 7º, inciso 1, né, inciso 1. Veja que ele trata lá da extraterritorialidade incondicionada. E lá no inciso 1 ele elenca, né, as situações em que a aplicação da lei brasileira, veja, independe de qualquer condição. Isso, incondicionada. Por exemplo, crime contra a vida ou liberdade do presidente da República, não é isso? Crimes contra o patrimônio da União, né? Veja, então, a aplicabilidade da lei brasileira, veja, ela não depende de qualquer condição, né? A lei brasileira, ela é aplicada, porque eu tenho ali um caso de extraterritorialidade incondicionada. Aí, o inciso 2, ele trata da extraterritorialidade condicionada. E uma das condições da extraterritorialidade condicionada é não ter o agente cumprido pena no exterior. Bem, qual é a pegadinha do CESP?
O CESP pega o artigo 8º, veja, o artigo 8º ele foi, foi criado aí pelo legislador no sentido de evitar o bis idem. Porque, perceba, quando eu trato da extraterritorialidade incondicionada, veja, o agente, você tem aplicabilidade da lei penal brasileira independente de qualquer condição, inclusive se o agente já cumpriu pena lá no exterior, não é isso? Mas veja, para evitar o bis idem, você tem o que eu vou chamar de detração penal. Vamos supor, ele cometeu um crime contra a vida do presidente lá no exterior, beleza? Bacana. Tá. Aí perceba, lá ele foi condenado a 10 anos. Um exemplo. Aqui no Brasil, pelo mesmo crime, ele foi condenado lá ele foi condenado a 10 anos, isso. Aqui no Brasil ele foi condenado a 15. Então, veja, penas diversas você vai diminuir. Então, aqui no Brasil ele vai cumprir só 5. Porque ele foi, ou melhor dizendo, lá ele foi condenado a 10, né? E aqui 15, isso. Ele cumpriu 10 lá. Então, aqui no Brasil vai cumprir só 5. Beleza? Porque você desconta o tempo que o tempo de pena que ele cumpriu lá. Beleza? O artigo 8º. E aí entra a pegadinha. Entra a pegadinha porque você vai perceber, né? E essa era a dúvida do aluno. Você vai perceber que o artigo 8º, ele só se aplica à extraterritorialidade incondicionada. Incondicionada. Sabe por quê? Porque na extraterritorialidade condicionada, uma das condições é não ter o agente cumprido pena no exterior. Não ter cumprido a pena lá no exterior. Se o agente já cumpriu toda a pena no exterior, tá certo? Veja, não há possibilidade da aplicação da lei brasileira para que ele venha cumprir pena no Brasil. Entenderam ou não? Por quê? Porque ele já cumpriu pena lá. E uma das condições é não ter cumprido. Se cumpriu, então o examinador ele coloca o Tício, né? Tício praticou o tráfico de drogas no exterior. Bacana. Lá ele foi condenado a 15 anos. Lá ele foi condenado a 10 anos. Um exemplo. E aqui no Brasil a 15 anos. Um exemplo. Aí o examinador diz o seguinte: aqui no Brasil ele só pode cumprir 5. E aí você vai lá e marca certo. Por quê? Você vai querer aplicar o artigo 8º. E aí você vai dançar. Por quê? Porque o artigo 8º se aplica só à extraterritorialidade incondicionada. E tráfico de drogas, veja, o tráfico não é um delito, né, que foi inserido lá no bojo do artigo 7º, inciso 1. Deu para entender isso agora? Eu falei isso ontem. O aluno me mandou umas 4 mensagens hoje de manhã. Professor, por favor, aí não dava para eu responder, eu estou fazendo uma live aqui. Ele deve ter ficado, né, deve estar atento aí. Deu para entender isso? Então, a pegadinha, ele vai jogar o artigo 8º num contexto de extraterritorialidade condicionada. Ele vai jogar um contexto fático em que você vai fazer o cálculo e vai bater certinho. E aí você vai marcar certo, você vai dançar. Você vai aplicar o artigo 8º numa extraterritorialidade condicionada, quando na condicionada não se aplica. Por quê? Porque na condicionada, uma das condições é não ter cumprido a pena no exterior. E ele cumpriu, então você não aplica. Entendeu? Deu para entender. Entendeu, né? Todo mundo entendeu. Então, pô, eu não sei porque esse aluno ficou tão nervoso. E ele me mandou a mensagem ontem depois, e hoje ele já me mandou 3 mensagens. Eu falei: faz o seguinte, filho, eu não sei, de repente eu não expliquei bem, mas faz o seguinte, fica ligado na live, incondicionada, isso. Pô, mas eu acho que todo mundo entendeu aqui, né? Pessoal, um aviso muito importante, ainda tem vagas, tá, para o nosso aulão de Cuiabá, no dia sábado agora, nosso aulão de Cuiabá, né? Ailton Zuc, Cuiabá, ainda tem vaga. Ainda temos vagas. Essa e outras questões, né? São mais de 100 itens, tá? De penal, processo penal, ações extravagantes. O material já está rodando lá em Cuiabá, beleza? Eu vou para arrebentar, né? Eu vou como eu sempre faço, né? Eu vou fazer como eu sempre faço aqui em Brasília, como eu fiz em Manaus, como eu fiz no Rio de Janeiro, como eu fiz em Goiânia, tá certo? Agora é a vez de Cuiabá, beleza? Tranquilo? Então, o pessoal de Cuiabá, veja, a oportunidade única, né?
Olha só o nível de questão que a gente vai trabalhar lá, beleza? Professor, eu quero fazer esse aulão em Cuiabá. Você tem que mandar um e-mail, né? Para aulãoadelantecuiabá@gmail.com, aulãoadelantecuiabá@gmail.com, que você vai receber as informações, né? Beleza. Tá. Professor, e esse aulão de Goiás? Vai ter? Claro que vai ter, poxa. Um dia antes da prova de delegado de Goiás, delegado lá do estado de Goiás, beleza? Qual é o local? Oliveira Place, eu já falei, Oliveira Place. Legal? Para Cuiabá temos vagas ainda. Agora estou falando do aulão de Goiás. Veja, perceba bem, Oliveira Place é o local do nosso aulão para delegado de Goiás, lá do estado de Goiás. Veja, confirmado já a professora tributário Josiane Minardi, direito empresarial André Santa Cruz, né? Direito civil Luciano Figueiredo, né? Legislação extravagante e jurisprudência Ailton Zucchi, direito penal Cristiano Gonzaga, direito penal parte geral Marco Montes, e tá, né? A equipe está formando, né? Vou ter um professor específico para direito eleitoral, entendeu? Para direito eleitoral, beleza? Isso, né? Isso, nós iremos tratar de todo o edital, né? Eu coloquei um professor específico de direito eleitoral, sabe? Porque eu não quero perder questão de direito eleitoral. Pessoal, eu não abordei no aulão direito eleitoral e o CESP me meteu 9 questões, entendeu? Aquela ele me tirou a onda comigo, eu sou destruidor, né? Do CESP. Veja, eu sou... Pô, mas dessa ele tirou onda, ele meteu 9. Não é isso? Isso. E acabou que eu não falei ontem, mas vou falar agora, o colega levantou aí. Eu tenho uma situação de extraterritorialidade incondicionada que não está lá no Código Penal, tá? Ela está fora do Código Penal, está lá na Lei 9455. É mais uma condição de extraterritorialidade incondicionada, né? Sendo um agente brasileiro ou a vítima brasileira lá na prática do crime de tortura, né? Joga duro, mais uma situação de extraterritorialidade incondicionada, isso, que não está lá prevista lá no artigo 7º, inciso 1, está prevista lá na lei de tortura, acabou que eu não falei ontem, né? Mas depois eu jogo duro e falo também. Mas aí você já está sabendo aqui, já está sabendo, já manda. Beleza, então? Legal. Então, pessoal, o time, né? O time vai jogar duro, beleza? O time vai jogar duro. Então, nós teremos um professor para cada disciplina, né? Professor, caramba, vai ter que ser assim. Mas vai dar tempo? Vai ter que dar tempo, né, filho? Que hora vai começar? Se vai começar às 7 horas, eu vou começar, filho. Mas só posso chegar às 8. Aí é um problema particular seu, porque eu tenho que abordar todos os pontos, né? São 30 vagas, 36 vagas, meu adelante ele tem que ir preparado. Eu vou ver o que eu posso fazer, de repente começar às 7h30. Agora você tem que aprender a jogar duro, acordar cedo, entendeu? Você tem que aprender isso. Isso, artigo 2º, exatamente. Acordar cedo, né? Correr atrás, né? Isso faz parte. Né? Aulão 7 horas, eu vou estar lá 7 horas. Né? 7 horas da manhã eu vou ter que estar lá, porque o professor está jogando duro, às 7 horas da manhã ele já vai começar com o constitucional, fazer o que? Eu tenho que estar lá, porra, sou guerreiro, eu não já estou aqui já em Goiânia, não vim pra guerra, então meu irmão, é isso, entendeu? A gente vai ver o que a gente vai fazer. Então espero o aulão do Zucchi, aí o meu aulão ainda não foi lançado, eu não estou com pressa, estou aqui escolhendo professores a dedo, entendeu? Esse aulão será lançado, né, aí no início de dezembro, talvez até semana que vem, beleza? A gente vai jogar um preço promocional, tranquilo. Em processo penal, estou vendo 2 nomes aí, tá? Ainda para ver, né, qual é a possibilidade. Um professor até já deu aula para vocês já, lá no Recife, um professor bom também, está sendo sondado. Enfim, a gente vai jogar duro, né? Enquanto é isso, eu vou passando as informações aí diárias. Colocar logo o Zucchi no 5. Tem um aluno aí que ele tem um Zucchi no 5. Você tinha noção disso? Ele falou, rapaz, como é que você tem um 5? Ele falou, professor, já tem um 5. Você acredita? Eu falei, como assim? Não, é porque eu assisto as suas aulas desde o dia que você entrou no Periscope, desde janeiro. Então tem um pessoal que tem até o 3, mas eu tenho até o 5, que eu assisti todas. Eu falei, rapaz, tenho certeza? Todas. Até aquelas que você faz brincando eu assisti. Só não anotei. Olha só, Zucchi, o Montes é bom. Conhece e atualizado. Respeito o moço. Olha só, Zucchi, o Montes é bom. O Montes é bom. Ué, o Montes é bom. Ué, o Montes não é da minha equipe, porra. O Montes é bom. Marcos Montes. @Prof. Montes.
É isso aí, joga duro, né? É, igual eu falei, professor, vamos conhecer o professor Marco Montes, eu falei isso pra vocês. É que o aluno, ele fica só querendo... Ah, não, que eu nunca vi o nome do... Que não tem nada a ver não, filho. Você já conheceu o professor? Então, hoje as pessoas falam do meu nome, mas o meu padrão de aula sempre foi esse aqui em Brasília, só que as pessoas não me conheciam. Concorda comigo? O pessoal de Brasília tá aí na live? O pessoal de Brasília tá na live aí? O pessoal de Brasília? Vamos lá, o pessoal de Brasília na live. O pessoal de Brasília que estiver na live aí. Tem alguém de Brasília aí? O pessoal de Brasília que já fez aula comigo lá no Cópia Café. Que já fez aula comigo no Cópia Café. O pessoal de Brasília sempre soube que a gente sempre jogou duro. Recife. Tchau, tchau. O pessoal sempre soube, né, que a gente jogou duro, joga duro. Beleza, então, pessoal, eu vou lá. Então era mais para sanar essa dúvida aí. Eu pensei, falei, será que eu não... Isso, o professor Marco Montes também, ele dá aula de medicina legal lá no Pará. Pessoal, e outra informação, nosso aulão no Pará, dia 17 de dezembro, né? A gente vai jogar duro lá, beleza? Então entra no site www.adelante.net.br www.adelante.net.br. Isso não é um time, é uma seleção, o time vai... aquele sujeito que citou Ana Maria Braga, colabora, não vi. Outro ponto importante, aulão PM Goiás, aqui em Brasília, dia 7 de janeiro. Aulão PM Goiás aqui em Brasília, dia 7 de janeiro. Beleza? Aulão PM Goiás, Brasília, dia 7 de janeiro. A gente vai para jogar duro, para colocar todos os alunos lá dentro da PM de Goiás, Polícia Militar de Goiás, beleza? 7 de janeiro, lá no site www.adelante.net.br www.adelante.net.br. Se bobear, ele vai acertar todas as questões de medicina legal. Filho, é essa a ideia, meu irmão. Essa é a ideia, né? Vamos aguardar aí, né? Vamos aguardar. Essa é a ideia, professor Marco Montes, ele joga duro. Não é isso? Eu sou o mais fraco do time, né? Sou o mais fraco do time ali, eu fico ali, né? Mando um perceba aqui, um perceba lá, né? Fica ali e tal, né? Tentando jogar duro também, né? Só tem os feras aí e tal, mas a gente colabora de alguma forma, né? A gente colabora de alguma forma. Pessoal, vou embora então, beleza? Eu queria sanar essa dúvida do aluno, né? Que ele mandou 3 mensagens ontem à noite, eu falei, poxa, aí me mandou hoje, eu falei, não, tem que fazer uma live, porque deve ser a dúvida... Deve ser a dúvida de todo mundo. Mas quando eu comecei a mandar agora, eu mandei agora, chamei no Perceba, mas o pessoal já que... Engraçado, todo mundo aqui entendeu. Falou, não, professor, entendi e tal. Eu falei, rapaz, então a Zuc didática ontem funcionou, né? Porque o que eu fiz? Eu falei assim, cara, eu não vou chegar, não posso falar da questão direto que o aluno não vai entender. Eu vou ter que desenhar. Eu joguei na Zuc didática, falei da extraterritorialidade, falei que o Brasil adota o princípio da territorialidade temperada. E por que temperada ou mitigada? Aí eu falei lá, porque perceba, você tem a exceção da aplicabilidade da lei penal a fato cometido no território nacional, veja, praticado por um diplomata. Não é isso? Por isso que é temperada, não é absoluta. Eu falei isso, joga um tempero, né? Ou seja, mitigada. Entendeu? Por isso o nome temperada. Entendeu? É isso, né? Temperada. Professor, por que tempero, filho? Porque não é absoluta, entendeu? Há uma relativização da aplicabilidade do princípio da territorialidade. Entenderam ou não? Da territorialidade. Há uma relativização, entendeu? Ele não é absoluto, por isso que eu falo temperada. Temperada, ou seja, não é pura. Entenderam ou não? Por isso que o nome é temperada, entendeu? Pura, absoluta, temperada, relativização. Joguei duro agora com você, jogo Z embaixo, que agora você entendeu. Né? Professor, agora eu entendi o temperada. É porque, sabe, eu faço muita comida, aí eu coloco um tempero. Você não coloca um tempero, então a sua comida não é pura. Entendeu? A territorialidade, ela não é absoluta, ela recebe um tempero, ou seja, ela é relativizada. Entendeu? Ou seja, há situações em que você não aplica a lei penal brasileira. Por isso que tem esse termo no direito, temperada. Tudo quando você verificar esse termo no direito, temperada, né? Não sei o que é temperada. É isso, é um tempero, ou seja, relativização. Joguei duro, entendeu? É isso. Né? Então quando você faz a comida não é pura. Né? Você tem que jogar um temperozinho e tal, entendeu? O princípio da territorialidade, veja, não é um princípio absoluto.
Você não aplica a lei brasileira em todos os fatos que ocorrem no território brasileiro. Por quê? Porque se esse fato for praticado por um diplomata, por exemplo, você não aplica a lei brasileira. Por quê? Porque o próprio artigo 5º, né? Salvo engano, mas me corrija aí, que agora me deu o artigo sumiu da minha cabeça. Enfim, eu jogo logo duro. Bem, o Código Penal, né? Acho que o artigo 5º, sim. Ele menciona lá que aplica a lei brasileira, né? Aos fatos ocorridos no território nacional, veja, sem prejuízo dos tratados e convenções, entendeu? Aí você tem lá a Convenção de Viena, que, no artigo 31, que, veja, dá essa roupagem da imunidade aos diplomatas e também aos seus familiares. Entenderam? Aí, ó, mitigou, relativizou. Então, a territorialidade temperada, territorialidade mitigada. Isso. Bacana? Isso. Sem prejuízo dos tratados e convenções, né? É isso aí. Beleza? Então, eu vou embora. Entenderam? É isso. Então, eu desenhei e tal, depois quando eu entrei na Pedra de Toque, eu entrei para rachar. Aí eu dei o contexto fático, mandei você fazer a questão. Aí você fez a questão com o que eu tinha explicado até então. Aí 99% falou que diminuía a pena. Um ou outro que já assistiu, né, a minha aula, que deu uma segurada. Professor, isso é tráfico. A extraterritorialidade aí condicionada. E sendo condicionada, professor, uma das condições é o cara não ter cumprido pena no exterior. Qual é? Como é que você vem querer diminuir? Aqui não, CESP. Aí o aluno escreveu, aqui não. Eu falei, seu danadinho. Mas o resto, né, a maioria do pessoal da live, ei, professor, diminui. Ei, não sei o que, correta a questão. Eu falei, não, filho, calma. Respira. Então, quando cai uma questão de extraterritorialidade, pessoal, dá uma olhada no crime. Vê se esse crime ele está elencado lá no inciso 1. Caso esteja elencado no inciso 1, beleza, contra a vida, a liberdade do presidente, ou contra o patrimônio da União, beleza. O cara cumpriu 15 lá e foi condenado 10 aqui, sim, aí você vai diminuir, aplicar o artigo 8º. Agora, se não se encontra elencada lá no inciso 1, filho, é porque a extraterritorialidade é condicionada. Se a questão está falando que o cara já cumpriu pena lá, você não aplica o artigo 8º e não há detração penal. Joguei duro agora, fechei, fiz uma revisão, falei tudo que eu não... eu falei que eu não ia falar a mesma coisa, mas acabei falando. Os vizinhos acham que eu sou maluco. Vamos embora. Vocês também não são mole, hein? Dei aula de novo. Putz, cara de pau mesmo, eu. Bacana. Em que manual eu encontro isso? Alguém irá perguntar em que manual eu encontro isso? Não. Filho, se é o CESP aprontou e né, a gente veio na didática, né, filho? No Zucderno, porra, onde tem isso? Onde tem isso? Quem é especialista no CESP? É o Zucderno, entendeu? Ele vai tentar jogar de novo essa questão. Essa questão é maldosa. Vai tentar jogar de novo, entendeu? E quando jogar, você vai falar assim, aqui não. Aí na hora que você sair da prova, o teu amigo vai falar, tu viu aquela questão? Qual? Aquela lá que o CESP jogou? Sei. Tu viu, né? Fiz a diminuição, bateu certinho, mano. Como assim? Bateu certinho. O cara tinha cumprido pena lá, né? Tu viu aquele tráfico? Vi. Então, aí ele foi condenado a X aqui no Brasil. E Y lá. Entendeu? Tu fez o cálculo, né? Tu não deu mole não, né? Tu não deu mole não, né? Como assim, pessoal? Tu fez o cálculo, né? Vai dizer que tu deu mole. Artigo 8º. Tu vai visto lá, detração penal. Aí você fala pra ele, vem cá, filho. Essa extraterritorialidade era condicionada ou incondicionada? Aí ele, calma assim. Não, deixa eu te perguntar uma coisa. Senta aí. Me dá a prova aqui. Olha só, extraterritorialidade era condicionada ou incondicionada? Vem cá. Eu acho. É condicionada, mas mesmo assim aplica. Aí você vai perguntar, vem cá, mas ele cumpriu a pena lá no exterior? Ué, a questão falava que cumpriu. Aí, ó, uma das condições é não ter cumprido a pena, filho. Então não podia ter a detração. Falei, não, pode, como vai ter detração? O cara não vai nem cumprir pena no Brasil, filho. Já cumpriu lá uma das condições para aplicação da lei brasileira. A lei brasileira é subsidiária, mano. Aí ele, porra, caramba. Essa foi... Vou recorrer de quê, filho? Sem condições de recurso. Não, o CESP é mal, pessoal. Eu vou falar a verdade. Questão maldosa. Mas deixa eu ir embora. Eu fico rindo porque eu fico, né, visualizando o contexto. Porque quando eu fazia o concurso, tem um amigo meu, né? Hoje ele é promotor de justiça. E a gente estudava, né? E aí nas provas, ele sempre vinha com essa. E aí?
tu viu aquela? Eu falei, vi. E aí, tu viu, né? Tu não deu mole não, né? Eu falei, não dei mole não. Aí ele, pô, e aí, tu marcou aquela questão? Eu falei, não. Por quê? Porque tal ali. Ih, pô! Meu irmão, como é que eu dei mole? Maneiro, Alfredo, cara, parceiraço. Hoje é promotor de justiça, né? Jogou duro, continuou estudando e passou pra promotor, meu parceiro. Aí às vezes a gente fala assim, e aí, meu irmão, tu viu aquela questão? Ele, porra, aí, tu para de sacanagem, meu irmão, tu não para com isso. Falei, um abraço, parceiro, saudade de você. É, da luta, né? Tá, vamos embora? Vamos embora. Como é que é? Raça superior? Pessoal, não vou nem comentar aquela questão lá, né, da filhinha lá daquele artista. Aquilo ali dispensa comentários, entendeu? Isso já ocorreu, inclusive, na live aqui comigo. Eu vou e bloqueio, né? Veja, é igual eu falei, né? O cara que tem um coração racista, tenha certeza que o coração dele bate na contramão do desenvolvimento da humanidade, né? Então é isso, né? Tem que aceitar, nossa negritude vem ocupando espaços, né? Então é isso, eu tenho orgulho de ser negro e falo que sou negro, né? Eu gosto de ser negro, a cor que Deus me deu, né? Eu amo a minha cor e é isso. Racista, aplicabilidade da lei penal, né? É só isso, só e mais nada. A aplicabilidade da lei penal e é isso, né? Vamos jogar duro. Um abraço, deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. Apenas um colaborador. Negro, isso, negro gato. Negro gato também não, mas negro sim, né? E muito orgulho. Negro sim, muito orgulho. Negro sim, muito orgulho. Agora eu vou fechar aqui com negro sim, muito orgulho, em homenagem aí à minha irmãzinha lá que passou por atos racistas, né? Foi vítima de atos racistas. Negro sim, muito orgulho. Negro sim, muito orgulho. Negro sim, muito orgulho. Negro sim e muito orgulho. Adelante focado.